Olá para você de casa, começa pela TV Câmara mais um programa Ponto de Vista. E hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa a todos, a educação, um tema primordial para o desenvolvimento de uma cidade, de um país, enfim. E para falar desse assunto, principalmente na perspectiva o que vai acontecer com a educação pós-pandemia, nós temos aqui hoje a presença de uma convidada especial, que é a professora Yolene Lima, pedagoga com especialização em orientação educacional, administração escolar e em supervisão escolar. Mas ela vai detalhar melhor o currículo dela ao longo da entrevista. E para falar também desse tema, a gente tem a presença do vereador Eduardo Damitsu, que é o presidente da Câmara Municipal. Desde já eu agradeço a presença da professora, mas eu vou começar aqui, vereadora, destacando que a professora ela é uma referência na educação em nível nacional, né? Então vai estar compartilhando um pouco da sua dedicação de pesquisa, da sua experiência e principalmente também falando desse livro que vocês estão vendo aí no centro da mesa, que é A Volta às Aulas e Agora, né? A pergunta assim, o que vai acontecer? Então é importante a gente ter uma convidada do nível da professora Yolene para estar discutindo esse tema que interessa a todos, a educação e principalmente esse retorno às aulas. Né? Tiago, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Yolene, a Fundação Shuji Nishimura para estar disponibilizando, para estar falando um pouquinho. Nós como os pais, né, então, a dificuldade nós estamos tendo agora na pandemia. Então vem aí para contribuir com a nossa população de Tupã e região, aí a dinâmica que a Yolene tem desenvolvido, que está contando aí nesse livro aí para a nossa população. Tá certo. Professora, obrigado. Queria que a senhora falasse, embora eu tenha anunciado aí um pouco do teu currículo, mas falasse um pouco mais da sua trajetória, da sua formação. Primeiro, é uma honra estar aqui. Eu agradeço à Câmara Municipal de Tupã, essa cidade tão acolhedora. Muito obrigada pelo convite. E o percurso durante a minha vida tem sido respirar educação. Eu estou na educação há 33 anos, completei agora em fevereiro deste ano, 33 anos e já passei por diversos lugares. Desses 33 anos, 19 foram na rede pública. Então, essa questão da dinâmica do sistema público corre ainda nas veias. Né? Sou apaixonada por educação de excelência e educação de excelência para todos. Infelizmente, no nosso país, ela ainda não é para todos, né? E o restante da minha carreira na rede privada. Fui professora alfabetizadora, amo, professora de anos finais, de ensino médio, já dei aula na faculdade, já exerci tanto funções administrativas e até a chegada no MEC e hoje trabalhando na Fundação Shuji Nishimura em Pompeia. A senhora teve passagem pelo Ministério da Educação, né? Sim, tive alguns meses no Ministério da Educação lá em Brasília. Certo. E na Fundação Shuji Nishimura a senhora está questão um pouco mais de um ano, né? Um pouco mais de um ano na direção do colégio que a Fundação tem. Certo. Mas vamos falar um pouco também assim da proposta de como que a senhora viu a necessidade de escrever esse livro. Como é que surgiu a ideia? Foi muito, muito engraçado, viu, Tiago? Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que a ideia de um livro vem assim, que você fica horas imaginando o que você vai escrever, né? Eu creio que muitos escritores passam por esse processo, sim. Comigo não foi assim. Tipo, vai aluga um quarto, vai se isolar, né? Um apartamento, vai na praia. Coloca um monte de livro em cima para pesquisar. Comigo não foi assim, né? Eu vivenciei, como todos os educadores e os pais, como bem disse o vereador Eduardo, essa dinâmica de pandemia que para nós é uma coisa nova, porque nós não somos da geração que viveu a gripe espanhola, né? Nós somos uma geração que nunca passou por uma situação pandêmica. E isso me trouxe algumas reflexões, e a maior delas era o dilema que passa sempre na minha cabeça, quem caminha comigo sabe disso, como garantir excelência no ambiente remoto? Como garantir excelência se as crianças não estão comigo, né? Crianças, jovens, eles não estão, como a minha mãe costumava dizer, você não está debaixo do meu olho, então como que eu vou administrar tudo isso? E por outro lado, tinha a questão que a gente estava observando durante as aulas,
algumas crianças com algumas falas. Medo de que o pai morresse, de que a mãe morresse, não queria que o pai voltasse a trabalhar fora. Porque e se meu pai não voltar? E se meu pai pegar Covid? Quem vai cuidar de mim? As crianças verbalizando isso durante aulas remotas. Num domingo, eu estava no momento relax, sentada assistindo um canal de televisão que eu amo, sobre animais, eu gosto disso, eu e meu marido. E a gente assistindo, de repente veio aquilo, ó. Você precisa dizer para as crianças que tudo bem sentir medo. Que o medo faz parte da condição humana. Né? Não tem problema. Você precisa dizer para as crianças que quando as aulas voltarem, não será como antes. Nós não voltaremos ao que era março de 2020 nunca. Primeiro porque o tempo não volta. Essa história de Michael Fox de volta para o futuro não existe, né? Então também não existe volta para o passado. E veio aquilo, você precisa escrever. Na hora eu peguei meu celular, sentada na sala, e comecei os pontos que eu ia colocar. Então esse livro é o dilema de uma personagem, né, que é a Rebeca, inspirado inclusive na minha filha. O dilema da Rebeca durante o processo de pandemia e recebendo a notícia que ela deveria retornar para a escola. Então, para alguns municípios já voltaram, eu sei que Tupã em breve volta, né? É sobre essas coisas que aparecem na cabeça das crianças. Meus amigos estarão lá, todos eles. O que aconteceu com quem não está lá? Por que as pessoas vão ter que usar máscara? Por que eu tenho que usar máscara? O que significa a palavra pandemia? Pandemia é um sinônimo de morte, por exemplo. Algumas crianças têm essa coisa, é morte. Então, pandemia é morte. Então, eu trouxe alguns temas numa linguagem apropriada a crianças da educação infantil até o 5º ano, para que os professores pudessem discutir temas tão relevantes, mas no patamar cognitivo capaz de uma criança pequena de entender. Então, é uma linguagem simples, com temas altamente pesados, mas com uma pitada assim de mamãe e de vovó durante o livro, para ficar mais leve, para que as crianças pudessem discutir esses temas que são relevantes, são contemporâneos e que afetam diretamente a vida delas, né? Porque quando voltarem, talvez não voltem todas, então, né? Porque, por exemplo, pode ter um plano aí de percentual para retornar. Então, essas coisas as crianças chegam e elas percebem, a gente acha que não, mas elas olham e falam, mas cadê o resto? Né? Então, são algumas questões discutidas no livro para tornar esse retorno às aulas presenciais um pouco mais leve diante desse ambiente complexo, que é o ambiente da pandemia, nebuloso e pesado. A senhora falou desse ambiente, desse clima que afetou as crianças, mas como é que a senhora também vê o lado dos professores, dos educadores? Como é que a senhora sente que esses profissionais estão nesse momento de mais de um ano nessa situação da pandemia e principalmente muitos tiveram que virar a chave, como a gente diz, né, mudar totalmente a forma pedagógica para desenvolver a sua aula? Eu acho que eu tenho certeza, os professores estão extremamente cansados. Por quê? Não é só a questão de horas planejando, né? Existe uma questão de energia que você gasta. Você gasta uma energia X para fazer um café, você gasta uma energia Y para fazer um arroz. E você gasta uma energia Y para produzir uma aula, né? Só que quando o formato do seu ambiente muda e você precisa se adaptar novamente ao ambiente, aquela energia que você gastava, que era X, para produzir a aula, quando o formato muda, você tem que gastar às vezes 2x, 3x de energia. Então os professores estão cansados porque eles tiveram que se moldar ou se reconstruir, se reinventar no modelo que eles não estavam acostumados. Porque é diferente, por exemplo, do ambiente universitário, onde muitos professores já trabalhavam ou trabalham no ambiente de tutoria, por conta da EAD, já estavam acostumados, inclusive vários professores do ensino superior a gravar aulas, estar diante de uma câmera, né? Eles foram sendo construídos para isso. Os professores da educação básica não, porque na educação básica a LDB até então proibia ensino remoto em massa. Tem lá um artigo que dizia que em situações que diz que em situações emergenciais o ensino remoto é admitido. Mas a gente não tinha situações emergenciais. Então os professores da educação básica não foram construídos e reinventados para estar diante de uma câmera.
Então, isso para eles exigiu um nível de esforço muito grande e de pesquisa. Porque uma coisa é você estar do lado de alguém e dar um tapinha, né? Olha aqui. Né? Porque funciona muito com criança, por exemplo, com quem tem DEPAC, né? Você chamar a atenção de pertinho, olhar no olho. E como é que você faz isso olhando para uma câmera? Então, os professores estão cansados, eu reconheço e sei que se a educação do país não parou, e ela não parou, né? Ela mudou do físico para o remoto, mas ela não parou. E se ela não parou, é devido ao esforço dos nossos professores. Os professores estão, na sua grande maioria, engajados em não permitir que a educação pare. Na sua grande maioria, os professores têm esse senso de responsabilidade. E a senhora vê isso em geral, tanto na iniciativa privada como também professores da rede pública, a senhora vê esse empenho, porque é até interessante, hoje com a internet qualquer um vira comentarista, influencer. Né? Influencer e tal. E aí eu já vi até a gente criticando, tipo, os professores não estão dando aula nesse momento, os professores não, porque não estão frequentando a escola, porque eles não sabem o que está por trás, né? O que envolve a profissão, né? E a senhora vê esse mesmo panorama tanto no privado como na rede pública? Vejo. A questão ela é muito complexa, porque nós, enquanto nação, não acompanhamos a velocidade de progresso na educação do mesmo jeito que nós progredimos na economia, ou do mesmo jeito que nós progredimos no agronegócio, do mesmo jeito que nós progredimos, por exemplo, em inovação. Educação não acompanhou essa evolução que nós tivemos. Você pega a indústria hoje está vivendo o seu momento 4.0. E eu classifico em alguns artigos que eu publiquei que nós estamos saindo do 1.0 agora, a educação. A senhora até escreveu um artigo no site aqui, Camadas Educacionais, que eu li, que a senhora fala justamente isso. A gente estava inserindo um modelo, né, 1.0 quase... Sim, do século XVIII, né? 18. Então, é muito complicado porque nós tivemos que virar a chave. Ou seja, os professores estão tendo que fazer um mindset e esse mindset tem que ser muito rápido, porque com a aceleração da tecnologia, a aceleração da inovação, da própria internet, as coisas são muito rápidas hoje. Rápidas e voláteis. E os professores não estão acostumados com isso, porque na educação tudo é muito... entenda, com muito respeito, mas é tudo muito lento, o processo, a gente costuma falar, se o processo demora 9 anos, né? Então é muito, muito lento, e essa coisa também da formação inicial dos nossos professores, né? Nós temos um gap muito grande na formação inicial, nem vou falar da continuada, porque a continuada quase não existe, né? Nós temos poucas redes pelo Brasil que fazem um trabalho realmente eficaz e eficiente, que são coisas diferentes, com a formação continuada. Mas a formação inicial é muito carente. Nós temos, por exemplo, foi feita uma análise há alguns anos da matriz do currículo dos cursos de pedagogia no Brasil, né? Inclusive, a professora Bernadette Gatti, da USP, ela publicou um livro sobre isso. E, inclusive, é conselheira do Conselho Estadual hoje. Qual foi a análise? Cerca de 7% pega um currículo de curso de pedagogia que forma pedagogos que vão alfabetizar sua filha ou seu filho, né? Os meus. 7% desse currículo fala de alfabetização. 7%. Nossa, muito pouco. Cara, como praticamente pode? Nada. E aí, como que você quer aumentar depois resultados no PISA, ou aumentar a alfabetização, não ter esse analfabetismo funcional que você tem, com essa formação inicial tão ruim? Então, às vezes, os professores são tão agredidos por conta de resultados, e eu costumo falar, o sistema está errado. Né? Não é que o professor, o sistema está errado, o sistema está errado. Nós temos hoje quase 70% de todo o investimento na educação na rede no ensino superior. Não estou dizendo que é para tirar o investimento do ensino superior. Mas se não tem uma base, né? Exatamente. É uma lógica simples, né? Você vai construir uma casa, você começa do bom alicerce, né? E não o contrário. Não ao contrário. Você não sai comprando a banheira de hidromassagem, não sei o quê, e depois você descobre que ela não cabe dentro do banheiro. É mais ou menos uma analogia que eu faço. A gente às vezes constrói coisas e fala, nossa, mas lá na base não tinha isso.
Agora não cabe a banheira dentro do banheiro, né? Então, os cursos de pedagogia, que são os cursos que formam os nossos professores, por exemplo, alfabetizadores, eles precisam ser revistos urgentemente. Porque esse tipo de currículo, e aí a gente falou de alfabetização, mas o percentual de tecnologia nos cursos de licenciatura em geral também é mínimo. Então, você não prepara o professor para estar no século XXI e, de repente, veio a pandemia. Então, a gente tinha gente que não sabia mexer no Google Drive. Google Drive, o que é isso? A gente não sabia. Google Meet, o que é isso? Como é que eu gravo a aula? Gravar? Tem como guardar essa aula? Então, coisas assim, que para o universo de quem mexe com inovação é muito simples, mas para os professores que não têm isso na sua formação inicial, foi e está sendo doído. Eles estão, eu digo que galgaram anos, né? Eu vejo que nós fizemos quase 30 anos aí em um... A senhora falando isso, eu lembrei de um termo, uma palestra que eu assisti, uma profissional da FGV, da área da comunicação, que ela fala que 2020 foi um ano zipado, ou seja, assim, a gente teve que aprender muita coisa num curto período de tempo, principalmente na questão da educação, né? Para quem é professor, para um novo método para você abordar, utilizar as novas tecnologias, assim, e foi a ciência também, né? Essa corrida pela vacina. Né? A própria ciência, no quesito saúde, né, mostra para nós quão rápido tem que ser a nossa resposta frente às demandas do século XXI. Então, a pandemia chegou, em um ano, vamos falar um ano, né? Mas foi menos que isso. Em um ano, não vamos entrar no mérito se a vacina é boa, se é ruim, se é 100%, se é, não sei, né? Não vou entrar nesse mérito. Em um ano, nós tivemos a resposta da ciência. A vacina está aí. Olha, um processo que demorava normalmente de 7 a 10. Entre validar a vacina, processo 1, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Um processo de 10 anos, a ciência fez em 1. Então, olha bem como... alguns historiadores, é muito legal isso. Eu estava lendo um artigo publicado em parceria com o The Economist. E aí o artigo dizia assim, que o que nós vivemos em 2020, daqui a algumas décadas, vai estar nos livros de história como que, de fato e real, entramos no século XXI no ano de 2020. O ano de 2020 marcado como a entrada no século XXI, de verdade. Então, olha para você ver, foi um boom. E a educação sentiu, lógico, está sentindo. Por exemplo, é diferente você dar uma aula com os alunos no presencial e você estar diante de uma câmera. Você tem que prender a atenção daquele menino, daquela menina, 50 minutos, 45 minutos, é diferente do que você está na sala de aula. Até porque do outro lado, você não sabe qual que o ambiente que ele está, se tem o gato tirando a atenção dele, o irmãozinho querendo assistir televisão, enfim. O irmãozinho rabiscando a apostila. A gente já viu tanta cena, né? Um que passa atrás da câmera de pijama, correndo. É um negócio de doido, né? O cachorro lá, o gato que pula em cima do computador, derruba o computador do menino. A gente viu de tudo. Mas no que tange a formação da aula, os professores tiveram que mergulhar, por exemplo, em metodologias ativas. E estudar muito neurociência, para entender, por exemplo, que a cada 6, 7 minutos você tem que buscar o engajamento do estudante. Então não dá para você falar mais do que 6, 7 minutos sem buscar o engajamento. Como é que você busca? Você para a sua explicação e você fala, tô colocando aqui no chat um quiz agora, abre aqui o quiz, responde, vai, 1 minuto para responder. Nessa quebra que o professor dá, o menino desconcentra, né? Opa, peraí, o que ele está falando mesmo? Tem alguma coisa para fazer agora? E nessa coisa, libera dopamina no cérebro e você garante aí um pouco mais, um tempo maior aí de novo, concentração, né? Porque existe emoção envolvida. Então, os professores tiveram que estudar neurociência para poder entender como é que eu faço. Não dá para dar uma expositiva de 50 minutos na frente de uma câmera. Então, crescemos muito? Crescemos, mas temos ainda, não é para desanimar, mas temos ainda, Tiago, uma montanha. Né? Para subir. Para subir. Eu costumo brincar que a gente ainda está no pé da montanha, mas a gente já não está no chão. A gente já não está no chão. Bom, legal. Pessoal, gostoso ouvir a professora aqui, essa aula, e principalmente falando de um tema que a gente, né, como a gente falou, né, vereadora, é importante a educação, a formação. A gente já estourou o tempo do primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu convido você a continuar
acompanhando a TV Câmara para aprender mais, principalmente porque estamos vivendo, infelizmente, a pandemia ainda e a educação dos setores afetados por essa crise, e nós, pais, temos que ficar atentos aí às dicas que a professora vem falando. E eu vou até entrar no segundo bloco falando como é que tem que ser o papel do pai agora, porque tem muito pai e mãe estressado aí, refazendo, né, o ensino fundamental, o ensino médio com seus filhos, e a situação é complexa. Então, não saia daí, a gente volta já.